Um único ataque de drone, um buraco na estrutura de aço e, de repente, a descontaminação definitiva de Chernobyl fica bem distante, talvez até mesmo para além deste século. O que a guerra na Ucrânia causou não afeta só as pessoas e a infraestrutura, mas também um dos projetos científicos e de segurança mais importantes da história da humanidade. Pois agora sabemos que os danos na estrutura de Chernobyl são mais graves do que todos imaginavam. Vamos analisar isso detalhadamente hoje e vamos começar direto ao assunto. Chernobyl. Nestes dias, o acidente nuclear completa 40 anos. Me conta quem de vocês já estava por dentro do assunto naquela época, em 1986, e quais são suas lembranças dessa época. Uma breve retrospectiva. Naquela época, em 26 de abril de 1986, um teste de segurança mal sucedido no reator 4 causou um aumento descontrolado de potência. O reator explodiu, o telhado foi arrancado e enormes quantidades de materiais radioativos foram lançadas na atmosfera. Esse foi o pior desastre nuclear da história, com consequências que ainda hoje são sentidas. Infelizmente, Chernobyl voltou a dominar as manchetes, e isso está relacionado a um dia fatídico do ano passado, 14 de fevereiro de 2025. Nesse dia, um drone Shahed atingiu o chamado New Safe Confinement, ou NSC. Trata-se da enorme estrutura de aço que foi erguida em 2016 sobre o reator 4 destruído. O impacto abriu um grande buraco na cobertura e provocou um incêndio que se espalhou entre as duas camadas da estrutura. Os bombeiros ucranianos conseguiram controlar o incêndio após 17 longos dias. Até aí tudo mal, mas a verdadeira catástrofe está mais profunda e permaneceu invisível por muito tempo, como sabemos agora. Se vocês se interessam por análises técnicas de eventos atuais, aliás, inscrevem-se já no canal, assim recebem sempre uma notificação. Obrigado, pessoal! Sim, Chernobyl e a guerra. Isso não é uma história nova. Já em 24 de fevereiro de 2022, no primeiro dia da invasão russa, tanques e veículos de transporte de tropas atravessaram o terreno da usina nuclear. Cerca de 300 funcionários ficaram reféns por horas, obrigados a continuar trabalhando sob a mira de armas. Quase sem dormir, quase sem comer, soldados russos cavaram trincheiras em solo altamente contaminado. Se foi por ignorância ou indiferença, ainda não está claro até hoje. Após 4 semanas, as tropas russas deixaram o local novamente. Os funcionários costuraram emblemas como lembrança de sua bravura forçada e continuaram com seu importante trabalho. Então, por um tempo, voltou a haver uma relativa normalidade, até aquele 14 de fevereiro do ano passado. Para que vocês entendam por que os acontecimentos são tão devastadores, precisamos esclarecer o que essa estrutura realmente é. O New Safe Confinement não é uma barreira de proteção comum. É a maior estrutura móvel terrestre do mundo, tão grande que a Ópera de Sydney caberia confortavelmente embaixo dela. Financiada com mais de 2 bilhões de euros de recursos internacionais, ela foi montada a partir de 2012 longe do reator para proteger os trabalhadores da radiação, antes de ser deslizada hidraulicamente sobre o antigo sarcófago em 2016. Um trabalho de precisão do mais alto nível ao longo de vários dias. É uma loucura se você parar para pensar, mas para que serve o NSC, afinal? Duas coisas o tornam único. Primeiro, um enorme sistema de guindastes que, em Woodspoor, em algum momento, deverá desmontar o antigo sarcófago pedaço por pedaço, incluindo, aliás, o famoso pé de elefante radioativo no porão do reator. Segundo, um sofisticado sistema de pressão. O interior do NSC fica sob uma leve pressão negativa, enquanto o espaço entre as duas camadas de aço fica sob uma leve pressão positiva. O princípio é simples e genial ao mesmo tempo. Se alguma vez a camada interna for danificada, o ar limpo do espaço intermediário flui para dentro, mas nenhuma partícula radioativa sai para fora. Os engenheiros da NASA, da Estação Espacial ISS, conhecem esse princípio. A ISS também é uma estrutura de alta precisão sob pressão, na qual até mesmo um minúsculo buraco exige ação imediata. E agora é aí que entra o drone. Vocês talvez pensem, tudo bem, um buraco em uma enorme cúpula de aço, quão grave isso pode ser? Muito grave, como acabou de se revelar. Pois o drone não só abriu um buraco, como também provocou um incêndio. Os materiais isolantes no espaço intermediário pegaram fogo e os bombeiros tiveram que fazer dezenas de outros buracos na camada externa só para conseguir identificar onde o incêndio estava se espalhando. Imagens posteriores feitas por drones mostram danos causados pelo fogo em toda uma lateral da construção.
Os bombeiros causaram quase tantos danos quanto o próprio ataque. Isso parece brutal, mas infelizmente foi necessário. O primeiro relatório técnico de danos já está disponível, elaborado pelas duas empresas que construíram originalmente o NSC, e ele é, para dizer o mínimo, nada animador. São listadas pelo menos 6 categorias diferentes de reparos. A camada externa precisa ser totalmente vedada. Todos os buracos, tanto os causados pelo ataque quanto pelos bombeiros, precisam ser reparados e testados por técnicos suspensos por cordas a 30 andares de altura. Depois, a ventilação sob pressão entre as camadas de aço precisa ser restaurada. Só então, o NSC estará seguro novamente. E isso ainda não é o pior. O sistema de guindastes dentro do NSC também foi danificado e ele é o coração de toda a construção. Pois esse sistema de guindastes é a máquina que, algum dia, deverá descontaminar Chernobyl de vez. O antigo sarcófago, que vem se desintegrando desde 1986 e os escombros radioativos que estão embaixo dele, enquanto o guindaste estiver fora de serviço, todo o trabalho de demolição fica parado. Cada semana que passa, adia ainda mais a remediação final. O relatório chega a uma conclusão desanimadora. O NSC talvez só volte a estar totalmente operacional no final desta década, se tudo correr conforme o planejado, o que é mais do que questionável dada a guerra russa em curso na Ucrânia. Os custos são estimados em cerca de €500 milhão. Ei, pessoal, um pedido rápido. O YouTube está sendo inundado com conteúdo de IA feito às pressas, o chamado AI Slop. Isso não é uma crítica geral à IA, mas está ficando mais difícil para criadores humanos continuarem visíveis. Este vídeo aqui não é AI Slop. Ele foi pesquisado, escrito e produzido manualmente por várias pessoas que tiram seu sustento disso. Um redator, um editor, um responsável pelo marketing e eu mesmo. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, a sua inscrição nos ajuda enormemente. Cada inscrição no canal nos ajuda a investir em vídeos de qualidade. Obrigado e vamos continuar. Mas Chernobyl é um perigo agora? A resposta é, atualmente não. Não há vazamento e os funcionários no local não têm doenças por radiação. Até mesmo os cães que habitam o local e que já se tornaram famosos estão surpreendentemente em forma e até se adaptaram a níveis mais altos de radiação. Mas, a longo prazo, a situação é diferente. Se os trabalhos no reator continuarem atrasados, o sarcófago instável no interior continuará a envelhecer e poderá acabar por ruir. Sem tecnologia funcional para o controlo e a desativação, poderá então ser libertado pó radioativo, inicialmente a nível local e, na pior das hipóteses, também para além disso. E quanto mais a guerra se prolongar, maior será o risco de que a manutenção, a monitorização e as reparações deixem de poder ser garantidas de forma fiável. E há ainda outra questão em jogo. Chernobyl é um laboratório de aprendizagem único para a humanidade, para tecnologias em ambientes altamente radioativos, para a recuperação ambiental após catástrofes nucleares e para a cooperação internacional ao longo de décadas, ultrapassando fronteiras políticas. Era um símbolo de que, após uma catástrofe terrível, o mundo pode construir em conjunto algo maior do que os estados individualmente. E agora, devido a um ataque com drones, vocês informados sobre o desenvolvimento na zona de exclusão. Então, se quiserem, inscrevam-se agora no canal. Eu ficaria muito feliz com isso. E agora vamos viajar para outro lugar fascinante do planeta. Pois neste momento, a Terra está nos enviando alguns sinais muito estranhos. E eles vêm das profundezas dos oceanos. Uma importante corrente marinha parou de forma totalmente inesperada e os cientistas estão perplexos. O que está realmente acontecendo nos oceanos do mundo? Você descobre isso no vídeo exibido no canto superior direito? Não deixe de dar uma olhada, é muito interessante. No canto inferior direito você encontra, como sempre, outro vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, eu diria, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!